Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do 3PAcast Cultura Local. Hoje estamos iniciando esse episódio, a segunda temporada desse projeto de comunicação, e tenho muita satisfação, muito orgulho de ter cumprido então uma primeira temporada com 4 episódios através do fomento da Lei Paulo Gustavo, e agora iniciando então esta segunda temporada com 6 episódios que temos aí previsto, para debater, para trazer aqui memórias, personagens que fazem, de alguma forma, participam da cultura de Três Passos, da capital da região celeiro, e temas que permeiam, então, esse setor cultural. Nesta segunda temporada, nós temos o incentivo através do edital número 07/2024, através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PENAB. São recursos do governo federal. E o município de Três Passos, então, habilitado, apresentou e lançou esse edital no final de 2024 e nós tivemos, então, a felicidade de aprovar, então, essa segunda temporada do 3PAcast. E hoje estou aqui recebendo no estúdio aqui da Rádio Alto Uruguai, do Sistema Alto Uruguai de Comunicação, gentilmente cedido também para que a gente pudesse fazer esse bate-papo, um grande amigo, professor, jornalista, Carlos Rudolfo Kung. E vamos conversar aqui a respeito de um dos eventos mais importantes, não só para Três Passos, mas para a nossa região, que é a Festa do Colono e Motorista, com mais de 7 décadas de história, um evento muito representativo, significativo. Mas, primeiramente, dando as boas-vindas aqui ao professor Carlos Kung, gostaria que ele também pudesse se apresentar aqui aos nossos espectadores, a quem nos acompanha através de diferentes plataformas nesse projeto 3PAcast. Seja bem-vindo, professor. Olá, Vinícius. Muito obrigado pelo convite e poder participar desse projeto tão importante que é o resgate da nossa cultura, de elementos que compõem a nossa sociedade trespassense. Bom, meu nome é Carlos Rudolfo Kung, eu nasci em Padre Gonzales, estudei as séries iniciais por aqui e depois eu fui para Ivoti, onde frequentei a escola de Ivoti no sistema de internato. Depois fomos a São Leopoldo, onde cursei jornalismo e comecei a trabalhar na Fundação Isaac de Comunicação. Em 1986, eu tive a oportunidade de ser classificado num concurso para desempenhar as funções de jornalista em Quito, no Equador, por um período de 5 anos. E nesse período, Vinícius, eu tive a felicidade de conhecer 24 países, o que me acrescentou uma bagagem bastante grande de compreensão de mundo e compreensão das pessoas e das culturas também. Isso é importante. Ao voltar, vim para Florianópolis, onde trabalhei novamente na Fundação Isaac de Comunicação, e depois voltei para Novo Hamburgo, e aí pensei, bom, agora chegou o momento de retornar à casa, e nesse momento eu recebi um convite do Colégio Ipiranga em 1995, né? Voltei para cá em 1990. Em 95, desde então, eu estou desempenhando a função de professor de espanhol, que eu fiz a faculdade de espanhol tanto no Equador quanto na UFPEL, aqui no Brasil. E estamos aí hoje para justamente conversar sobre um dos eventos, eu diria, mais significativos para a nossa região, porque ele é fruto de uma etnia que veio para cá e ajudou em muito o desenvolvimento de Três Passos. Isso, sem dúvida, professor. E não à toa é um evento, né, que ele percorre praticamente toda a trajetória do município de Três Passos, né? Município que foi emancipado em 1944, e nós estamos aí com a Festa do Colono e Motorista agora em 2025, aí celebrando 72 anos, né? Mais de 7 décadas. Então, realmente é uma festividade, né? Um acontecimento que permeia aí toda a trajetória de Três Passos. E para a gente começar
a contextualizar a respeito desse evento, dessa iniciativa, a gente precisa remontar a vinda, né, dos imigrantes de origem aí germânica, 1824, né, talvez seja aí a data que a gente pode começar essa nossa conversa, né, com a chegada de imigrantes aqui ao nosso estado, a região sul aqui do país. Sim, Vinícius, tudo remonta a 25 de julho de 1824, quando chegou a primeira leva dos imigrantes, depois do Rio de Janeiro, e chegaram na linha Cânhamo da feitoria em São Leopoldo, em 1824. É aí que começa essa trajetória da colonização do Rio Grande do Sul. Por que esses imigrantes vieram para o Sul? Porque o governo federal sentia muita necessidade de habitar essa região. Uma região pouco habitada e corria o sério risco de ser invadida pelos Irmãos do Prata. Aquela velha preocupação fronteiriça. Aquela velha preocupação fronteiriça. E, Vinícius, de um dado importante, cogitou-se que a capital do Rio Grande do Sul poderia ser em Porto Soberbo. Pois é, esse é um dado importante, né? Um dado histórico bem significativo. Sim, justamente para que a segurança dessa parte sul do Brasil estivesse garantida no que diz respeito a uma possível invasão. Com um maior aparato, enfim. Exato. Né? Então, mas isso não aconteceu, né? Então, esses imigrantes que se estabeleceram em São Leopoldo, aos poucos foram migrando dentro do próprio estado. Nós temos aí uma leva muito boa que veio para Ijuí, São Lourenço do Sul, né? De Ijuí veio a maioria do pessoal que hoje constitui Três Passos. Certo. Chamado do Alto da União, uma localidade onde esses imigrantes se instalaram em Ijuí. O meu pai veio de lá, na década de 30, né? E se estabeleceu justamente em Padre Gonzales. Então, com muita dificuldade, e esses primeiros imigrantes com muitas promessas não cumpridas, porque eu sempre digo que a saga dos imigrantes alemães foi uma viagem sem volta. Todos saíram de lá com uma perspectiva de melhorar na vida, porque veio a Revolução Industrial, eram camponeses, né? E a mão de obra no campo ficou ociosa. Então, muitos tiveram que sair por necessidade. Não vieram por livre, espontânea vontade. Vamos conhecer o Brasil. Não, eles vieram pagar a sua passagem no Porto de Hamburgo e aportaram no Rio de Janeiro e depois vieram até São Leopoldo, subindo o Rio dos Sinos. Certo. Né? Então, foi uma viagem sem volta, porque ninguém que saiu da Alemanha tinha essa perspectiva de voltar. Eles sabiam que estavam abandonando tudo. Freddie Quinn, um cantor, um autor-cantor alemão, ele canta uma música muito importante, que é Muss ich denn zum Städtele hinaus? Eu tenho que sair para as outras terras. Né? E tem uma outra do Heimat, Los. Heimat é o lar. Los é sair do meu lar. E meus antepassados cantavam essas músicas com saudade de sua terra natal. Porque aqui tiveram que desbravar o mato, tudo era muito precário. Sim. Graças a algumas ferramentas que eles trouxeram na viagem, talvez prevendo essas possibilidades, isso ajudou, como o machado, a serra, a foice. Desbravar mesmo. Para desbravar mesmo. Desbravar mesmo. Então, Vinícius, aí começou tudo. E aí sim,
nós podemos chegar no ano de 1954. Isso, 1954, então, né, um ano representativo, uma data que marca, então, a primeira edição da Festa do Colono e Motorista aqui em Três Passos. Inclusive, a gente pode aproveitar esse momento, né, professor, para também trazer esse elemento, né, do significado dessa palavra colono nesse contexto da festividade, né? Porque a gente sabe, até para dar uma clareza melhor, né, nessa questão histórica. E também tem né, uma questão aqui que eu gostaria de fazer uma provocação ao senhor sobre o tripé, escola, igreja, cemitério, que também é uma temática que eu acho que a gente pode abordar aqui no nosso bate-papo. Colono, Vinícius, vem de colonizador. Refere-se àquelas pessoas que aqui vieram para colonizar. E quando eu falo de colonizar, é lógico que é no campo, é na agricultura, é no braçal, é no pesado, é no sofrimento, eu diria até. E muitas vezes o termo colono ele é pejorativo. Né? Sim, sim. Pejorativo. Cuidado. É esse cara que está produzindo o alimento. Cuidado. É esse cara que trabalha a terra. É esse cidadão, eu diria, que passou muitas dificuldades, que passou intempéries, que passou necessidades no início, porque não havia muita semente do feijão, a rama de mandioca. É esse cidadão que coloca o pão na nossa mesa. Então, o colono, por favor, ele precisa ser respeitado. Hoje se fala em agricultor, é um termo mais rebuscado, mas a essência está na colonização. A essência está no colono e na colona, porque a mulher jogou um papel muito, mas muito importante em todo esse aspecto. E é por isso que é importante, né, essas festividades, esses momentos, justamente para a gente poder ter esse resgate, e mesmo que seja de uma forma, né, histórica, com essa perspectiva de passado, mas que a gente possa também rememorar e valorizar essas pessoas que realmente fizeram a diferença e que muitas vezes, naquele contexto daquela época, né, acabavam não tendo o protagonismo, mas que hoje a história, enfim, a pesquisa pode nos resgatar isso, né, professor? Sim, e tu falaste do tripé, escola, igreja e cemitério. Esses três elementos foram muito importantes no início. Em qualquer localidade, a gente encontrava esses três elementos. Por quê? Porque a escola servia como abrigo para os filhos, cujos pais precisavam abrir mato, que precisavam plantar, com a presença da mulher, da esposa. E essa escola, então, cuidava dos filhos desses imigrantes. A igreja era o momento de se reunir uma vez por semana, aos domingos, para buscar apoio moral e emocional diante das dificuldades, para buscar alento para seguir adiante. E era um momento também da troca de sementes, da troca de produtos, e um momento para conversar e se animar. Um simbolismo bem forte, né? E o terceiro elemento, que era o cemitério, os três eram construídos lado a lado, era onde os imigrantes destinavam os seus mortos. Reverenciavam os seus mortos num só lugar.
E esses 3 elementos, Vinícius, eles caracterizaram as comunidades e talvez foram os elementos que seguraram a barra diante das dificuldades. Hoje nós temos, não vamos muito longe, por exemplo, aqui ao lado, nós temos aqui ao lado dos estúdios da 92, nós temos o Colégio Ipiranga e temos a Igreja de Confissão Luterana no Brasil. Foi a partir da fundação dessa comunidade que surgiu a escola era uma escolinha 7 de setembro, já mantida por esse grupo, só que no dia 18 de junho de 1932, a comunidade incorporou a Sociedade 7 de Setembro e passou a denominar-se Escola Evangélica. Então, essas ligações, essa raiz, essa ligação é muito forte com a educação. Os imigrantes prezavam muito a educação. Tanto é que em cada localidade a comunidade escolhia o professor. Muito interessante. A comunidade escolhia o seu... Senhor Vinícius, o senhor vai ser o nosso professor. Porque não havia professores formados. Claro. Então, a pessoa que tinha um grau de instrução um pouquinho mais elevado era o professor, talvez, uma das pessoas mais importantes daquela comunidade. Sem dúvida. Um aspecto muito interessante, essa tríade aqui que o professor nos traz, né? Até para que a gente possa entender esse contexto de uma festividade que nasce, então, em 1954. Justamente organizada pelas 4 comunidades religiosas. Isso, que é um aspecto, né, professor, que até hoje é o que embasa, né, aquela estrutura que faz a festividade acontecer, o evento, né? Exatamente. É um legado que foi... As 4 comunidades religiosas estabelecidas em Padre Gonzales viram que era um momento baseado nas festividades de Kerb, uma festa típica alemã, que era o momento das 4 comunidades se unirem e organizar um evento que pudesse confraternizar e essas pessoas que tinham algo em comum. Sim. Algo em comum. E foi aí que surgiu a festa do colono, né? 1954. E nessa primeira festa nós já temos um aspecto muito importante que perdura até hoje, que é o desfile de carros alegóricos. E que é uma marca, sim. Que é uma marca. Fundamental, né? E que distingue, inclusive, né, a nossa festividade aqui de Três Passos, de muitas outras, né? Justamente por ter esse componente que agrega a comunidade, o público, né? Que tem aquela expectativa de poder ver, e as famílias, né, se esmerando em poder mostrar também, através de alegorias, aquele dia a dia, né, aquele cotidiano de cada família. E o que eles mostram? Eles mostram as coisas bonitas. Podes ver, a produção está representada nos carros alegóricos. As ferramentas estão representadas nos carros alegóricos. A família está representada nos carros alegóricos. O lazer também, né? O lazer está, e eu já, em alguns desfiles, eu via a própria escola representada nos carros alegóricos. Também. Então, são aspectos significativos para essa etnia. Hoje a italiana também se somou às festividades da festa do colono motorista, que eu acho excelente, porque alemães e italianos são praticamente o cerne do município de Três Passos, aqueles os elementos que vieram aqui para trabalhar, para trazer o desenvolvimento, para progredir. Então, isso é o importante. Isso é o bacana de que a comunidade ela se representa nos carros alegóricos para que os visitantes possam observar
costumes, tradições, a cultura e aspectos do cotidiano. Isso. Não, é algo fantástico e é um aprendizado muito grande, né? Para quem vai lá assistir, eu que sou agora das gerações mais atuais, né? Mas realmente é um momento assim de história, de cultura, né? É um momento bem importante e realmente a comunidade espera por isso, né? A criatividade também para montar essas estruturas, né? Enfim, então é uma tradição que vem sendo preservada até os dias atuais. Perfeito. E nós temos também, né, um detalhe importante, professor, que é a questão do boi assado inteiro. Isso já começou lá nas primeiras edições também e segue até hoje? Como é que é essa história aí? Essa história ela é muito interessante. Transcorridos 5 anos da festa do Colônia Motorista, com muito sucesso, alguns moradores, e eu vou citar os nomes, Lindolfo Becker, Chico Becker e Alfonso Kunde, meu pai, sentados numa mesa de bar, discutiam que era necessário trazer alguma inovação para a festa do Colônia Motorista. E chegou-se à conclusão de que o desafio seria um boi assado por inteiro. Imagina, para a época... Coisa maluca, né? Coisa maluca. 1959. Fizeram o projeto, seria montado um forno especial com tijolos de barro, argamassa de barro. Seriam colocados 2 trilhos de trem para dentro do forno. Seria montado um cavalete, onde o boi seria aberto pelo meio, seria sentado em cima do cavalete. Acomodar ele ali. Esse cavalete com rodas de ferro dos trilhos. Uma seringa bastante grande, cheia de furos, uma mangueira, um balde com salmoura e uma bomba de encher pneus de bicicleta. Essa bomba mergulhada na salmoura faria a pressão para que a mesma percorresse a mangueira, a agulha fosse espetada no boi e o boi seria salgado por... Temperado. Para ver que precisava toda uma estratégia. Toda uma engenharia. Que isso acontecesse. Né? Uma engenharia. Montado sobre trilhos, esse boi era puxado para fora do forno e aí se injetava o tempero. Né? E era um momento muito esperado pela comunidade. Sem dúvida. Quando o boi saía do forno, a multidão se aglomerava para ver o boi assado por inteiro. Foi uma inovação interessantíssima, Vinícius, e que perdura até hoje. Pois é. Por muito tempo, os apetrechos usados pelos amigos Alfonso, Lindolfo e Chico se perpetuaram no boi assado. Vieram outras gerações, mas a tradição continuou com os mesmos apetrechos. Para ver que a visão deles tinha... Só que hoje tudo está modernizado, né? O forno vai se aperfeiçoando, né? Se aperfeiçoou, mas a tradição do boi inteiro, o assado por inteiro, desculpe, ela continua e ela é um marco, um símbolo da festa do colono. Sim. Ele é servido juntamente com o almoço, o grande almoço, né? No domingo, normalmente? No domingo, geralmente no domingo, né? E faz parte de um dos atrativos, juntamente com o desfile de carros alegóricos. O boi assado, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes atrativos da festa do Colônia Motorista. E está aí, para ser degustado, para ser observado, para ser admirado, uma tradição que começou em 1959. Não, isso é fantástico. Até hoje, né? E é algo
que podemos dizer, né, professor, é uma ideia surgida aqui na nossa festividade, até porque a gente tem outras festas do colono em outros municípios, enfim, mas essa podemos dizer que é algo nosso aqui. Sim, inclusive essa equipe, depois, ela foi convidada para assar bois inteiros em outros municípios. Para poder também replicar essa ideia. Criciúmal foi um, Giruá foi outro, e aí chegou a hora de ir para Marechal Cândido Rondon, e havia um convite para o Rio de Janeiro, mas aí os 3 amigos gelaram quando a ideia foi andar de avião. Tinha esse componente também. Aí gelaram. Hoje, essa tradição se mantém em Marechal Cândido Rondon. Inclusive... Vários bois são assados, não sei, mas muitos. São muitos, né? São muitos. Eu tive a oportunidade em uma das últimas edições de fazer a cobertura, né? Reportagens lá para o Sistema Alto Uruguai de Comunicação. E justamente veio uma comitiva lá de Marechal Cândido Rondon, são pessoas também com descendência aqui do nosso município, enfim. E foi muito interessante essa troca, né? Porque eles também agora já trazem alguns elementos, têm a experiência, enfim, e podendo repassar também esses conhecimentos para as pessoas que querem dar sequência a todo esse trabalho que eles fazem. Inclusive o forno que atualmente se utiliza, ele foi inspirado lá de Marechal Cândido Rondon. Mas lá começou através dessa experiência aqui em Padre Gonçalves. Até porque é um município que tem, né, muitas famílias de origem aqui da nossa região. Professor, tem como a gente situar, assim, em que momento que o componente também do motorista se agrega à festividade? A gente sabe que 25 de julho é um feriado religioso também, em razão de São Cristóvão, né, que é o padroeiro dos motoristas aqui no Brasil. Tem como a gente mais ou menos situar também quando que esse elemento se agrega também à festividade? Foi na década de 80. Um pouquinho antes da década de 80, quando o colono viu que ele precisava escoar os seus alimentos. Sim, foi o período ali que já... Exato. A própria infraestrutura rodoviária também já se alterava. E os carros motorizados começaram a fazer parte do desfile. Então, aí que surgiu essa questão de dizer, puxa vida, o colono sem o motorista não funciona. E o motorista sem o colono, ele não vai ter o que transportar. As duas classes, elas se complementam. Simbiose. Elas se complementam e a partir daí surgiu esse casamento que está sendo duradouro, né? Claro. 25 de julho também é o dia de São Cristóvão. 25 de julho de 1824 é o dia da imigração. As duas datas são festejadas no mesmo dia. Por que não fazer a festa do colono e do motorista? Não, realmente é uma ligação que fica muito bem marcada. Exato. E acaba agregando, né, ainda mais para essa festividade, para essa data. Mas, Vinícius, a festa do colono e motorista ela não foi ininterrupta. Isso, esse ela teve algumas paralisações. Esse é o ponto que eu gostaria que o senhor nos trouxesse agora, dessa questão aí muitas vezes as edições não foram naquele período que deveriam ter acontecido. De 1980 a 1990, a festa não aconteceu. Houve uma paralisação, não tenho conhecimento das causas, porque eu não residia em Três Passos. E até tem um aspecto, a própria FEICAP, né? Que é a grande feira aqui também, né? Teve E aí vai muito da situação do momento, né? Sim. Aí entra a questão, às vezes, da comunidade, entra poder público, enfim, são inúmeros aspectos que podem explicar esses hiatos aí. Ela voltou em 1990. E aí ela foi até 1994. Nesse ano, a comissão organizadora, 94, decidiu que todos os dividendos ou os lucros da festa seriam destinados para a construção da capela mortuária de Padre Gonçalves. E interessante que essa capela mortuária ela tem a sua história também.
Havia recursos não o suficiente para fazer uma capela mortuária, né? Com todos os elementos necessários, e aí a própria comunidade ela se uniu e, através de mutirão, sob a coordenação de 2 pedreiros, edificou o prédio onde hoje é a capela mortuária de Padre Gonzales. Ou seja, a mão de obra da capela, para a construção da capela mortuária, foi toda ela doada pela comunidade. O dinheiro do lucro da festa serviu para a compra do material. Eu me lembro, Vinícius, que para fazer o alicerce da capela mortuária, nós íamos com um caminhão nos potreiros para juntar pedra para fazer o alicerce, uma vez que não havia pedra ciclope para isso. Histórias, né, professor? Memórias? Histórias. Hoje, a capela Padre Gonzales tem onde velar os seus mortos. Né? Foi reformada, foi ampliada. Eu acho que nada mais do que obrigação. Mas é interessante que a capela mortuária, ela surgiu de uma festa do Colônia Motorista. Sim. E esse é um aspecto que a gente precisa valorizar muito, né? E destacar. Justamente essa união das entidades, né? Das forças vivas ali da comunidade de Padre Gonzales, é que acaba acontecendo muita coisa. A própria festividade acontece, mas a partir dela também acaba desencadeando, né? Uma série de ações, de benefícios que revertem diretamente para a comunidade de Padre Gonzales. Isso. Aí, depois de 94, Vinícius, a festa teve novamente uma paralisação. E foi retomada em 1999. Certo. Aí, sim, nós tivemos essa combinação, juntamente com a FEICAP, da festa se realizar de 2 em 2 anos. Sim. Um ano a FEICAP, no outro ano a festa do Colônia Motorista. FEICAP e Colônia Motorista. O que eu acho que é bem importante até ter essa... sem dúvida nenhuma. Para não... Acaba não... Nenhuma atrapalhando, de certa forma, né? E eu acho que ficam dois eventos muito... E um espaço bom para organização e até para tomar um fôlego. Isso. Porque organizar uma festa do Colônia Motorista é bastante complicado. Porque ali, Vinícius, praticamente vem de contribuição, tanto laboral, quanto muitas vezes orçamentária, dos voluntários. Claro. Né? De 2018 até 2022, a festa não foi realizada por causa do Covid. Sim, tivemos a pandemia aí. E aí ela retomou em 2023, e agora sim, nós temos aí a edição desse ano aí que promete bastante. Vão ser 4 dias de festa, né? Isso, depois até a gente está aqui com o material de divulgação da feira, né? Que é importante a gente estar destacando, até porque vamos estar lançando, né? Disponibilizando esse nosso episódio há poucos dias aí do início, então, da festividade agora de 2025. Professor, e a questão do Clube Ipiranga, ali o complexo onde hoje nós temos a festividade, a festa sempre ocorreu ali naquele espaço. Naquele espaço, só que o Clube Ipiranga é de 1956. 2 anos depois da primeira edição. O ponto de referência da festa do Colônia Motorista, nas suas 2 primeiras edições, era a Igreja Católica. Que é ao lado ali. Antiga Igreja Católica de madeira, linda, uma construção, olha, fantástica, né? Esse era o ponto de referência. Certo. Mas sempre foi naquele local, aí sim. Depois surgiu o Clube Ipiranga e aí sim os almoços. Antes, os almoços da festa do Colônia Motorista era a céu aberto. Claro. Né? Temos tempo para contar mais uma história? Com certeza. Eram abertas valas, dos 2 lados eram colocados troncos de bananeiras, né? O espeto, me lembro perfeitamente,
a quantidade de espeto que os nossos antepassados faziam, porque era um pirralho na época, eram feitos de pitangueiras de madeira. A comunidade carneava as reses para o churrasco, era espetado e era feito ao céu aberto, espetado na bananeira. A família chegava, colocava sua toalha no gramado, era tudo gramado, espetava a sua carne no chão, se comprava uma cuca, que era vendida na festa também, se comprava gasosa, Sim, gasosa, e aí a família sentava ao redor daquele espeto de carne e dos alimentos e confraternizava ali no solo, sim, no chão, né? Foi assim que começou. Com o surgimento do Clube Ipiranga, essa festividade, aos poucos, ela foi se transferindo para sim, dentro das dependências da entidade, até por causa de julho é um mês de intempéries, né? Chuva, tormentas, neve, 1960, 20 de agosto de 1960, né? E 1965, isso aí foi o episódio da neve aqui na nossa região. 20 de agosto. E até por uma questão de comodidade. De comodidade, enfim, né, também. E o clube também foi crescendo. Os tempos são também, outros, né, professor? Também, né? O clube também foi se estabelecendo a partir de toda essa organização da própria comunidade Padre Gonzales. E os tempos são outros. Sem né? dúvida. Mas a magia continua mesmo, né, professor? A magia e a essência, ela continua. Continua no desfile, continua no boiaçado, e agora uma outra grande atração da festa, que é o Café Colonial. Pois é, esse nós merecia também um comentário, né, professor? Esse Café Colonial da Festa do Colono e Motorista aqui é fantástico. O Café Colonial, ele retrata os produtos típicos dos colonos, dos colonizadores, que é o melado, que é a nata, que é a chmia, que é a cuca, que é a linguiça, que é o salame, que é o blutwurst. E já deu fome aqui também, né, no episódio. Que é o pão de milho, né? Tá tudo aí. Café com leite. Tá tudo aí, tá tudo na mesa. Agora temos os bolos, os pudins. Sim, tem. Né? Foi se aperfeiçoando. Mas a essência estava aí nesses elementos que eu citei. E para que tudo isso aconteça, né, professor, é aquilo que o senhor disse antes, precisa muita gente se doando, né? Sim. Se voluntariando, está lá participando. Sim. Então, fica aqui a nossa homenagem sempre à comunidade valorosa, comunidade de Padre Gonzales, do município aqui, porque é um somatório de mãos aí para que tudo isso possa acontecer. Eu acredito que Três Passos pode se orgulhar de manter viva uma das tradições, eu diria, mais antigas e na sua originalidade. Esse talvez seja o grande segredo, é poder ter essa visão de manter essa estrutura e alguns elementos lá da primeira edição ainda muito vivos, muito fortes, 70 anos depois. Isso. Não vamos ver pessoas desfilando com celulares, com notebook, com laptops, etc. e tal. Nós vamos ver a máquina manual de se plantar o milho, que é o famoso pec-pec, muitos conhecem, né? Nós vamos ver a enxada, nós vamos ver a foice, nós vamos ver a serra para serrar a lenha, para esquentar a casa. Esses elementos aí nós vamos ver os produtos, nós vamos ver o debulhador manual de milho. Isso aí a gente vê nesses desfiles. E as gerações que estão aí hoje talvez se assustem com esses materiais, mas foram justamente esses instrumentos que começaram
toda essa história, Vinícius, eu diria, toda essa história, foi a partir daí e de muito suor, chapéu de palha, né? E muita determinação, muita determinação. E eu diria, um dos aspectos que nós temos que salientar aqui, o trabalho, a ética, a perseverança e a ideia firme de que devemos seguir em frente, porque para trás não podemos mais. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que vencer. Nós não temos para onde correr. Por isso eu te digo, Vinícius, lá no início da nossa conversa, que essa saga ela retrata uma trajetória só de ida. Não havia outra perspectiva. Não havia voltar para casa. E se olharmos hoje, analisarmos a fundo, eles tiveram um êxito assim enorme, né? Com todas as dificuldades, com todas as possibilidades de dar errado, mas eles tiveram um êxito assim e que fez toda a diferença aqui para a nossa região sul do país. A contribuição foi tão grande que nos primeiros 5 anos, quando os imigrantes chegaram em São Leopoldo, mais de 30 novas profissões estavam sendo exercidas no município. Porque veio o pedreiro, veio o serralheiro, veio o marceneiro, tudo mão de obra, né? Braçal. Veio o colono, veio o cara que fazia arados, o ferreiro, o padeiro. Por isso que São Leopoldo hoje, considerado o berço da colonização alemã, é uma cidade industrializada. Novo Hamburgo é uma cidade industrializada, o Vale dos Sinos é industrializado. E a história começa no dia 25 de julho de 1824. Isso, nós tivemos aí o ano passado, 2024, né, as comemorações, celebrações do bicentenário. Bicentenário. Dessa colonização. Com essa linda inauguração lá do Mauro Rickert. Sim, né? Grande artista que está já também aqui na agenda do Trespacast também, para que a gente possa valorizar todo o trabalho do Mauro e, enfim, todo esse aspecto e essa contribuição que ele traz, né, para o nosso município e agora também com essa visão de todo o estado e até fora aí para outras paragens também. Professor, se tiver mais alguma questão aí que a gente não tenha abordado, mas também não vão faltar oportunidades da gente voltar a conversar nesse espaço, né? Até porque eu acho que a própria história de Padre Gonzales merece também, né? Um episódio, ou quem sabe mais do que um episódio, né? Porque é uma história a sede longa, do município de Três Passos era para ter sido lá, né? Mas eu acho que... Poucos conhecem essa história. Mas eu acho que falar um pouquinho dessa festa, já que estamos aqui, né, por realizar mais uma edição, acho que era fundamental e não deixa de ser um pontapé inicial para que a gente possa ter outras conversas futuramente, professor. Quero lhe agradecer muito aí pela sua gentileza em atender esse convite. Eu que agradeço, Vinícius, de poder contribuir, pelo menos com um pouco, tanto no resgate, quanto para demonstrar a importância desse evento, não só para Padre Gonzales, mas eu diria para Três Passos e para a região, né? Fico feliz de participar desse teu belo projeto. Que bom que esses aspectos estão sendo resgatados. Eles fazem parte da nossa história. Sem dúvida, né? E esse é o... E nós temos que eternizar esses momentos, esses eventos e essa trajetória. Temos que ter orgulho, né, professor? Porque nós temos ligações diretas com tudo isso. Com certeza. E também de forma muito
humilde é que esse projeto quer contribuir, né, o 3PACast, em preservar essas memórias, personagens, eventos, tudo aquilo que tem a ver com a cultura de Três Passos. A gente quer, de alguma forma, dar essa contribuição, principalmente no sentido de garantir que essa memória esteja preservada para as atuais e futuras gerações. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e vou me despedir em alemão, pode ser? Claro, fique à vontade. Auf Wiedersehen, mein lieber Freund. Tá aí, ó. Muito obrigado, professor Carlos Rudolfo Kunde, então, nosso convidado nesse primeiro episódio da segunda temporada do 3PACast, onde conversamos um pouco a respeito de aspectos históricos da festa do Colônia Motorista de Três Passos. Inclusive, estou aqui com material publicitário, com o folder, com a programação da festa, que inicia no dia 24 de julho, véspera de feriado, aqui em Três Passos. Em muitos municípios do Rio Grande do Sul é feriado no dia 25 de julho, e uma festividade que tem uma ampla programação até o domingo, dia 27 de julho, né? Vai ter o baile do Colônia Motorista já na véspera do feriado. Na sexta-feira, que é o feriado, dia 25, o Encontrão Regional da Terceira Idade. No sábado, tem uma inauguração do Memorial aos colonizadores e idealizadores da festa do Colônia Motorista, lá no Jardim Temático Rickertal, do Mauro Ricker, que a gente acabou de falar aqui no finzinho do episódio. Temos o Café Colonial no sábado. Também temos a apresentação das soberanas da festa, que são também pessoas que contribuem muito nesse trabalho de divulgação, de valorização dessa festividade. E no domingo, uma ampla programação com alvorada festiva, tem o desfile tão tradicional e tão aguardado por toda a comunidade, né? Nós temos também o almoço, né, que traz todos esses elementos históricos da festa, com o boi assado por inteiro, inclusive, e também à tarde, né, reunião dançante, enfim, onde o pessoal pode curtir e aproveitar. Fica o nosso convite para que todos possam estar prestigiando do dia 24 ao dia 27 de julho a festa do colono e motorista. O 3PACast é esse projeto que tenta buscar valorizar e preservar a memória da cultura trespassense. Estamos na segunda temporada e desta vez com o fomento e com o incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PENAB, através de recursos do governo federal e também a partir do edital lançado pelo município de Três Passos. Nas próximas semanas estaremos trazendo já o segundo episódio desta temporada. A todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado.